Bom, vamos lá. Primeiro, bom dia. Bom dia. Bom, meu nome é Daniele Queiroz, pode me chamar de Dani, sem problemas. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, uma leve introdução, porque o assunto é muito mais complexo do que a gente pensa, porque quando a gente olha para uma panela, a gente acha que é muito simples, mas tem muita coisa envolvida, tem muitas reações químicas e bioquímicas envolvidas ali dentro, que influenciam diretamente nas propriedades da cerveja. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui da química da cerveja, com foco apenas na mosturação. Tá? É óbvio que se a gente fosse levar todo o andamento do processo, a gente passaria aqui pelo menos 1 ou 2 dias falando só sobre cerveja. Mas vou focar apenas na mosturação. Bom, vou falar um pouquinho da minha formação. Sou doutora em Química na USP, tá? Recentemente. Sou bacharel em Química Tecnológica pela UFMS, mestrado aqui também na UFMS, em conjunto com a UFSCar, em São Carlos. Tenho curso de Tecnologia Cervejeira pelo ICB. Sou sócia docente da Escola 7, uma escola de educação cervejeira, que a gente vem dando cursos aí, tanto na parte de produção, malte, em breve lupulagem e outros. Tá? Os meus contatos. Bom, o assunto que a gente vai tratar aqui hoje é com relação à composição da cevada, que é o malte, tá? Que é o componente majoritário, principalmente no processo de mosturação. Então, as propriedades químicas dos compostos químicos presentes, provenientes do malte, as enzimas que são e como elas atuam, que elas são absolutamente importantes no processo de mosturação, os parâmetros que influenciam a atividade enzimática e os minerais que também são carregados devido aos insumos, no caso do malte, assim como da água também. Bom, da composição química da cevada. Então, quando a gente pega o grão de cevada, o que tem constituído no grão? Tá? A gente tem de 70% a 85% de carboidrato. Carboidrato são açúcares. Tá? Temos de 10% a 11% de proteínas. Temos matéria inorgânica. Tá? Essa matéria inorgânica constitui principalmente dos sais minerais que o malte traz para o processo de mosturação e também para o processo final, porque ele vem arrastando isso e vai para a cerveja como produto final. Temos os lipídios, tá? Os lipídios nada mais são que ácido graxo, gordura, tá? A gente também extrai isso principalmente do malte. O malte tem componentes, compostos lipídicos que vão estar presentes também na cerveja. E outras substâncias que, no caso aqui, eu vou falar um pouquinho, o Jamal já falou, mas vou falar um pouquinho também, que são dos polifenóis. Bom, então, o que é constituído majoritariamente o grão de cevada? De amido, tá? Então, o amido, ele é um carboidrato. O amido, na verdade, ele é um polissacarídeo ou um polímero natural, tá? Então, quando a gente fala de amido, a gente está falando de polímero. Tá? Um polímero natural, tá? Constituído de ligações de 2 tipos de estrutura. Tá? O amido, ele é constituído de amilopectina, tá? Que é essa substância aqui, que é essa, na verdade, é essa parte da cadeia do amido, tá? Que é uma cadeia ramificada. Ela possui ligações 1,4-alfa e alfa 1,6, então você tem ramificações na estrutura do amido, tá? E a outra parte da ligação, a parte que a outra estrutura componente do amido é a amilose, que é uma cadeia linear, só constituída dessas ligações alfa 1,4, tá? Então, o amido ele tem 2 estruturas que contribuem para a sua composição. A parte da amilopectina, tá? E a parte da amilose. Tá? As enzimas vão atuar em regiões diferentes, principalmente dentro do amido, que o amido é a fonte de açúcar que a gente tem para a gente transformar esse amido em açúcares menores, para a levedura transformar esses açúcares em álcool. Tá? Então, essa estrutura
majoritária do amido. Quando a gente faz o teste de iodo, tá? Para a gente ver o tempo de sacarificação e o quanto já sacarificou, tá? Ou seja, tempo de sacarificação é o tempo que a levedura já conseguiu converter esse amido em açúcares menores, tá? Desculpa, as enzimas, isso, desculpa. As enzimas conseguiram fazer essa conversão, certo? Então, quando a gente faz o teste do iodo ele é específico para amido, tá? Então, o que acontece? A molécula de amido, constituída de amilose e amilopectina, forma um complexo com amido, tá? Esse complexo, quando constituído, ele tem uma coloração azul, tá? Então, a gente vê esse escurecimento principalmente no começo da mosturação. E ao longo da mostura, a gente vai percebendo uma queda nessa coloração azul e vai ficando mais próximo da coloração do iodo. Ou seja, vai diminuindo a concentração de amido e vai aumentando a concentração de outros açúcares que não o amido. Açúcares menores, oligosacarídeos, tá? Que são açúcares medianos, e monossacarídeos, que é o que a gente quer, que é a glicose, tá? Então, é uma reação específica para o amido. Então, a gente consegue acompanhar o processo de sacarificação exatamente porque é uma reação específica. Só acontece com amido, ok? Só que, dentro da nossa cevada, também tem outros componentes, que são fibrosos, que não são tão solúveis em água, assim como a celulose, tá? A molécula de celulose, na verdade, também é um polissacarídeo natural, tá? E ela só difere do amido exatamente nessa ligação aqui. Enquanto o amido é uma alfa 1,4, a celulose é beta 1,4. E é exatamente por isso que quando a gente come papel, a gente não consegue metabolizá-lo, porque o nosso corpo não tem enzima que metabolize essa ligação. E qual que é a diferença? Ah, tá, Dani, mas o que significa alfa e beta? Alfa e beta é o tipo de ligação que acontece, tá? Essa ligação glicose com oxigênio, quando é beta, uma ligação está acontecendo por cima e a outra por baixo, a gente chama de antiperiplano, tá? No caso do amido, como é alfa, as ligações alfa, elas acontecem no mesmo plano, tá? Então, por isso, um é alfa e o outro é beta. Uma acontece por baixo e a outra por cima. A outra acontece ou por cima ou as duas por baixo. Só por isso. Então, esse é um dos exemplos também que a especificidade das enzimas são extremamente importantes e elas são extremamente importantes no processo, tá? A celulose é um polissacarídeo ou um polímero natural de cadeia longa, tá? Mais de 40 unidades de glicose, tá? A glicose aqui, a gente pode falar que ela é um monômero, tá? Mono, mero, parte, então parte de então várias partes de formam um polímero, tá? Várias partes de açúcar formam polissacarídeo, ok? Bom, a celulose ela é insolúvel em água, então é isso que vai para o trube, tá? No final da mostura. As enzimas não conseguem degradar a celulose exatamente por causa dessa ligação, tá? Ela só consegue fazer isso com a alfa e não com a beta. Não sofre alteração no processo de malteação, então, do mesmo jeito que a celulose está no processo de malteação, pós-processo de malteação continua do mesmo jeito, não sofre alteração. É encontrada principalmente na casca, tá? Então é considerada aí um material fibroso, tá? Porque ela não é solúvel em meio aquoso, na água. A celulose tem a função estrutural no grão de malte, então é a celulose que forma toda a parte de estrutura do endosperma, tá? Presente no malte, e é considerado um material fibroso bruto, tá? Então, essa é a função da celulose. Ela é importante porque ela também constitui esse material fibroso, tá? Que protege a casca do malte, ok? Alguma dúvida?
Ó, galera, assim, nas minhas palestras, cursos, eu falo com os meus alunos, e tem muitos ex-alunos aqui, eu gosto de deixar as coisas mais dinâmicas, tá? Por mais que a gente tenha um espaço para conversar no final, sem problemas, mas eu acho que as dúvidas que vocês forem tendo, de maneira organizada, vocês vão se apresentando, a gente vai tirando, porque eu acho que quando a gente tira dúvidas in situ, é muito melhor quando posteriormente, porque eu acho que acaba esquecendo e a dúvida do colega pode ser a minha dúvida, a sua dúvida, etc. Ok? Então fiquem à vontade em parar e perguntar. Bom, uma das outros compostos ou outros componentes químicos presentes ali na nossa panelinha de mostura, quando a gente está fazendo a nossa cerveja, são as proteínas, tá? E as proteínas, elas são extremamente importantes para a qualidade final da cerveja, tá? Mas o que são proteínas, afinal, tá? Aqui eu coloquei uma estrutura genérica da proteína, tá? Um dos monômeros da proteína, que são os aminoácidos, tá? As proteínas nada mais são do que polímeros de aminoácidos, tá? Então, quando você tem vários aminoácidos, e aqui eu coloquei um exemplo de alguns aminoácidos, alanina, glicina, aspergina, alanina, guanina, serina. Então, quando você tem uma cadeia gigante de aminoácidos ligados por ligações peptídicas, que a gente vai ver mais para frente, quando a gente falar das peptidases. Quando você tem vários aminoácidos ligados, então você tem um polímero de ácidos aminoácidos. Isso são proteínas, tá? Então, proteínas são compostos orgânicos que também possuem cargas, tá? E isso é extremamente importante quando a gente fala de trube, estabilidade coloidal, estabilidade de espuma, tá? Então, as proteínas, elas estão constituídas aí em torno de 10 a 11% de composição química do malte, ok? Então, elas são, de fato, bastante importantes. Entenderam mais ou menos aqui, galera? Tá claro? É um pouquinho, bastante coisa de química, mas é essa a intenção, levar vocês a entenderem um pouquinho mais dessa parte de química que acontece na panelinha que a gente não vê, tá? A gente estuda, a gente observa fenômenos que a gente faz comparações, mas a gente não vê a olho nu, ok? Bom, outros compostos que o malte também arrasta para o processo de mosturação e, consequentemente, vai também para a cerveja, são os lipídios, tá? Apesar de pouca quantidade presente no malte, existem muitos lipídios e esses lipídios podem gerar algumas complicações, dependendo das condições que a cerveja, na verdade o chopp, né, vai ser levado ao longo de toda a produção, ok? O que são lipídios? Na verdade são ácido graxo, tá? Os ácidos graxos, eles têm essa propriedade, essa função, tá? Tem uma cetona ligada a um oxigênio. Na verdade, essa é uma estrutura de um ácido carboxílico, tá? Por isso ele é chamado de ácido graxo, ligado a uma cadeia de hidrocarbonetos, tá? Mas isso faz parte do pessoal da química, eu gosto de falar porque eu realmente tenho paixão por isso. Mas o que vocês precisam entender é que no malte contém uma quantidade em torno de 58% de ácido linolênico, tá? 20% de ácido palmítico e 13% de ácido oleico. Então, tem uma quantidade significativa de óleo, tá? Óleo do tipo ácido graxo, ok? As características dos ácidos graxos, elas podem prejudicar, tá? Alguma atividade da levedura, tá? Uma quantidade muito grande de ácido graxo pode atrapalhar o processo de fermentação. Bom, então aqui eu coloquei mais ou menos a estrutura dos lipídios, tá? É a mesma estrutura que a gente vê quando a gente faz a extração de qualquer tipo de óleo essencial. Então a gente tem a estrutura do glicerol, tá? E a gente tem os ácidos graxos, né, os ésteres aqui, mas quando a gente quebra isso daqui, a gente tem a formação dos ácidos graxos e a liberação do glicerol.
Pode parecer que não, mas isso acontece com biodiesel, tá? A fundamentação do biodiesel está aqui. E isso acontece com a cerveja também. Então, a química não está muito longe do combustível, assim como está muito longe da cerveja, assim como é tudo uma química muito interligada, tá? Então, as propriedades e as quantidades de óleos essenciais presentes também interferem no processo de qualidade da cerveja, ok? Dani, a presença de lipídio está diretamente relacionada ao problema de retenção de espuma? Se você tiver uma quantidade muito grande, em torno de 58% a 60% de ácido graxo você tem presente no malte, tá? De alguma forma, ele vai ser absorvido em outros processos. Mas se você tiver adjuntos que você coloque, que aumente a quantidade, uma quantidade ainda maior de ácido graxo no meio, por exemplo, vamos supor, eu estou colocando algum tipo de castanha. Castanha é uma... Exatamente, então você arrasta mais óleos essenciais. Sim, você pode atrapalhar bastante a sua qualidade de espuma, tá? Esses ácidos graxos, eles vão ter só efeito negativo na cerveja? Ele tem um efeito positivo quando em baixa concentração no processo de fermentação, tá? Porque eles são precursores também de alguns tipos, porque, veja, os ácidos graxos, eles são ácidos carboxílicos de cadeia longa, tá? E como que a gente faz para ter ésteres, que são as essências que a gente sente? Tantos os ácidos esteáricos, por exemplo, aroma de maçã, aroma de banana, aroma das frutas que a gente tem o frutado. Para a gente obter um éster, a gente tem que ter ácido carboxílico, tá? A gente tem um álcool e um ácido carboxílico. Álcool a gente já vai produzir no processo de fermentação. Se a gente tiver ácido carboxílico, através das reações químicas presentes no processo de fermentação, que não só acontecem em processos bioquímicos, acontecem em processos químicos também, tá? As coisas que estão sendo formadas, elas são rearranjadas, estão sendo formadas reações químicas também. É tudo concomitante, nada é separado, tá? Então, acontecem reações bioquímicas assim como acontecem as químicas também. Então, esses ácidos graxos, eles são absorvidos pela levedura ou são utilizados para a formação de ésteres. Para fazer uma cerveja mais limpa, também seria ideal eu reduzir essa quantidade de ácidos graxos? Tem uma técnica para fazer isso? Para retirada de ácido graxo? Não. Até porque é uma quantidade significativamente, por mais que é 58% de linolênico, mas de forma geral, quando você vai olhar a proporção de lipídios gerais presentes no malte, a quantidade é pequena, ainda é em torno de 2%, ali 5% no máximo, tá? Quando você utiliza outras oleaginosas. No caso do malte não, é muito reduzido. O problema é quando você coloca outros adjuntos, tá? Então quando você aumenta essa quantidade, você pode prejudicar negativamente, na verdade, principalmente a espuma, tá? Mas ele pode ser, por mais que é uma quantidade pequena, ele pode ser rearranjado ou sofrer reações químicas, principalmente no processo de fermentação, tá? Formando ésteres, que é o que a gente quer, tá? O que a gente não pode é ter excesso de lipídio, de gordura, principalmente no processo de fermentação. A gente vai ver por que a gente gera um negocinho que é bem desagradável, que é o 2-trans-nonenal, que é o gosto de papelão, é um off-flavor muito ruim, que a gente pode trazer também proveniente da presença de uma quantidade muito grande de lipídios no meio. Bom, falando dele, ele está aqui, tá? Então, como que isso pode ser formado, tá? Vamos supor que a gente está ali num processo que a gente tem uma quantidade muito grande de oxigênio. Por que eu falo para os meus alunos na grande maioria das vezes? Processo quente, tem que andar rápido, tá? Grande parte pode sofrer oxidação. Então, quando você está fazendo o processo de mosturação e que você vai fazer o resfriamento, o ideal é você não demorar muito tempo para resfriar, tá? Porque um dos problemas pode ser também o processo de oxidação. E como que eu gero o 2-trans-nonenal? A gente tem duas maneiras, tá?
ele é proveniente da onde? Ele provém de lipídios, tá? O processo começa com a presença de lipídios. Ele pode vir por dois caminhos, tá? Um processo enzimático, que é uma oxidação enzimática através das lipases, tá? E através de um processo não enzimático, que é pela autólise da levedura, tá? Então, vamos lá. Pelo processo enzimático, a gente tem as lipases, tá? Quando as lipases, elas quebram e principalmente as lipooxidases, elas catalisam o processo de oxidação desses ácidos graxos, que são os ácidos graxos livres, tá? Então, essas gorduras que o malte arrasta, tá? Se tiver, por exemplo, não é o caso que a gente não trabalha muito com lipase, mas as lipases estão presentes no malte? Estão. Tem quantidade de lipase presentes no malte. E tem aditivos que a gente pode utilizar para evitar ou inibir a atividade das lipooxidases, tá? A gente pode usar uma quantidade de tanino, que também faz um pouco dessa inibição dessas lipooxidases, não fazendo com que ocorra essa via, tá? Então isso pode acontecer porque essa enzima ela está presente no malte e exatamente ela tem essa função de oxidar os ácidos graxos, tá? Formando quem? O indesejável 2-transnonenal, que é o gosto de papelão ou oxidado que a gente sente na cerveja. Mas qual que é a outra via? A outra via é por autólise, tá? Então você tem uma via que é não enzimática. Você tem a autólise, então você né, ela se auto-quebra, lise é quebra, então autólise é a quebra por ela mesma da levedura. E isso, quando a levedura ela quebra, na verdade quando quando ela acontece a autólise, ela quebra a parede celular. E a parede celular ela é composta por lipídios, tá? Também. Então, quando esses lipídios vão para a cerveja, vão para o meio, isso lá no processo de fermentação, tá? O que acontece? Esses lipídios estão no meio e tem oxigênio no meio. O que acontece? Forma o 2-transnonenal. E aí, no produto final, a gente consegue sentir o gosto de oxidado, entendeu? Então, existem duas maneiras dele aparecer na cerveja. Por um processo não enzimático e pelo processo de autólise. Alguma dúvida? Dani, a respeito dessa presença do oxigênio, na parte do processo, ele está sendo citado na construção. Na mostura. Por exemplo, você fez todo o seu processo de mostura e demorou muito tempo para fazer o processo de resfriamento. Então, quando você tem o seu mosto em contato muito grande com a atmosfera, que é rico em oxigênio, pós-fervura. Sim, mas mesmo na mostura, tá? Por mais que você não esteja num processo de alta temperatura, mas você está no processo quente, tá? E você tem casca de malte, e você tem todo o material ali junto. Então, o processo de oxidação, ele também ocorre se você demorar muito tempo para fazer a recirculação, tá? Então, o ideal, e geralmente é o que eu falo para todos os meus alunos, terminou a mostura, não enrola muito para fazer a recirculação. Quanto mais rápido for esse processo já colocar para fervura, melhor. Querendo ou não, a recirculação já vai comprar oxigênio. Sim, porque você está, né, gerando ali um fluxo contínuo de gás. Só que, perceba, isso é cinética, tá? Quando você tem algo quente, você tem menos gás que consegue ficar dissolvido, ok? Por quê? Porque a temperatura está muito grande e esses gases têm uma energia cinética muito grande, então eles não vão ficar dissolvidos ali no seu líquido. A tendência é eles expandirem para a atmosfera. Diferente quando você tem um processo a frio, que quanto mais frio, menor a energia cinética, mais fácil a solubilidade, tá? Ele não inibe, mas ele ajuda você a não ter esse contato muito grande com o oxigênio a quente, tá? Porque o oxigênio a quente, principalmente quando ele em contato com a atmosfera, ele gera uma atmosfera oxidante, tá? Então,
a quantidade de oxigênio presente no ar, ele é significativamente grande. Então, você tem uma atmosfera oxidante. Então, você tem uma atmosfera que pode promover o processo de oxidação. Assim, se eu quiser, propositalmente, ter alguma oxidação, Propositalmente? Gente, não faz isso. Tá, mas ok. Então, você demora horrores para poder resfriar e... Entendi, não fazer. Já ir passar direto para o processo de fervura? O mash out, na verdade, você só faz para inibir, para fazer a desnaturação das enzimas, tá? Mas se você não quiser fazer isso, eu não vejo problema nenhum. Só que o ideal é que você desnature primeiro as enzimas e aí você passa para o outro processo, tá? Agora, se você deixar muito tempo em contato com oxigênio, obviamente que isso pode ocorrer um processo de oxidação. Essa questão do mash out, você acha que pra gente que é como equipe paneleiro vai fazer diferença? Porque normalmente já termina ali, já manda pra fervura. Principalmente a single vessel. Você diz para inativação das enzimas. Olha, eu acho importante, tá? Eu acho importante que para o processo. Tudo bem que o processo é extremamente rápido, porque, na verdade, a gente vai ver mais para frente o que acontece na desnaturação e é um processo irreversível, uma vez que você faz isso com a enzima. Então, quando você aplica uma temperatura maior para desnaturação, então você muda essa conformação e ela não volta mais, tá? Então, você mata essa etapa aí. Então, você deixa seu mosto, você já parou o processo de sacarificação, tá? é importante para o padrão, então. Exatamente, é para padrão, para manter o seu padrão sempre, tá? Porque se você não parar o mash out, as enzimas, principalmente a alfa, ela vai continuar trabalhando. E aí, às vezes, não é o que você quer, tá? Quem? Próximo? Não, era ele, desculpa. Deixa eu lembrar a pergunta que era. Então, teoricamente, se você não acelerar o resfriamento, ele vai acabar aumentando a chance de oxidar a cerveja? Sim. E quem deixa, eu deixei várias vezes, o mosto resfriar naturalmente? Sorte, já ouviu falar? Sorte, Deus, entidades. Se você deixa muito tempo, não tem milagre. A não ser, assim, por exemplo, que o tempo ajude. O tempo hoje está frio, o ambiente ajude para que essa queda de temperatura seja rápida. Mas se tratando de Campo Grande, e você deixar que isso esfrie naturalmente, assim, é você colocar o seu mosto à prova, falar assim, vamos ver se existe mesmo uma entidade maior no céu. Porque provavelmente isso vai acontecer. Qual seria a temperatura, vamos dizer, segura para você trazer, digamos isso? Como assim? Não entendi. A parte de quente, o mais rápido é passar o processo total. Principalmente quando você termina a fervura, porque em torno aí de 80 graus, quando você termina a fervura, o interessante é por dois motivos. Você diminui essa temperatura, principalmente processo de oxidação, e segundo, que você inibe um precursor de diacetil, que agora, me desculpa, eu não lembro, que também não era o foco da apresentação, mas existe um precursor do diacetil que nessa temperatura ele começa a pegar os compostos que são sulfurados do meio e a formar diacetil de novo. Então, assim, você evaporou o diacetil, mas se tinha compostos de enxofre presente, ele consegue arrastar e formar diacetil de novo, tá? Então, isso é um dos motivos. Então, terminou a fervura, abaixa a temperatura para não voltar a ter diacetil. Diacetil ou DMS? Desculpa, DMS. Desculpa, DMS, tá? Isso é um precursor de DMS. Então, o que tiver de enxofre ali tem um precursor, que agora não me lembro o nome, desculpa, que vai fazer com que volte a ter diacetil consideravelmente, tá? Gente, DMS. Isso, dimetilsulfeto. Exato. Não, mas qual temperatura que seria a temperatura segura para que não oxide, não tenha esse aconteça aí? Para baixo de 50 graus. Para baixo de 50 graus. Se eu começar aí com 80, 90, 80, tranquilo. Começar o quê? A resfriar.
Não, se você tiver nessa temperatura, já resfria imediatamente. Só que assim, eu particularmente não espero resfriar até 80 graus para começar realmente a resfriação, o resfriamento, desculpa, tá? A partir do momento que eu desligo, se eu não vou fazer o Whirlpool, se eu não vou fazer esse processo, a partir do momento que eu desligo a panela, eu já começo o processo de... O quê? Aí sim, aí você tem... Isso, mas não é um processo que você vai ter que demorar muito tempo. Porque o processo de extração é rápido, porque é a quente, tá? Uma vez que você já colocou os pellets ali, ele vai ser solubilizado, porque o processo é a quente, então, quanto maior a temperatura, melhor a solubilidade, tá? Principalmente dos óleos essenciais, que é o que você quer, porque quem está fazendo o Whirlpool não quer amargor, quer aroma, tá? E sabor. Então, você vai estar extraindo os polifenóis, os taninos, e vai estar extraindo os óleos essenciais, ok? Só que isso não é um processo demorado, é rápido, porque está quente, tá? Menos até, eu deixo no máximo 15, é o suficiente, tá? Muito mais do que isso, você já pode estar prejudicando a qualidade da sua cerveja. Isso não só em panela, isso em cervejaria também eu faço isso, tá? Eu não sou de ficar esperando muito tempo no processo quente. A não ser que tenha problema no equipamento, aí são as 500. Para filtrar, o ideal seria eu tirei primeiro o mosto, já jogar ele no fogo para já ir esquentando, para já ferver rápido. Sim, sim, esse é o ideal. E mesma coisa no processo de fervura, terminou a fervura, já resfria. Dani, e a oxigenação que é feita antes da fermentação para viabilizar mais a fermentação, fica resíduo de oxigênio ali para oxidar, para ter um caráter negativo? Não, o oxigênio que vai ser absorvido ali, porque logo que você coloca o oxigênio, você já está colocando, você já está fazendo a inoculação da levedura, tá? Isso é uma pergunta bastante interessante, principalmente alguns têm cervejaria aqui. Então, já aconteceu um problema com a gente na cervejaria, do seguinte, a gente teve problema no resfriamento. Então, a gente não conseguiu resfriar o mosto suficiente para poder colocar levedura. Então, a gente passou o mosto do processo quente, tentou resfriar um pouquinho, mas não foi o suficiente. Em torno de 50 graus, passamos para o tanque para poder resfriar no tanque. Porque a gente não tinha... A gente fez um teste na pequena, em 50 litros, e a gente não tinha placas na época. Foi um perrengue danado. Mas o que a gente fez? Então, nesse processo, a gente não podia fazer a oxigenação. Por quê? Porque a gente não podia colocar a levedura logo após o processo de oxigenação. Então, o que a gente fez? Nós injetamos CO2, na verdade, tá? Para deixar uma atmosfera inerte, não oxidante. Esperamos o mosto baixar a temperatura naquela atmosfera. Depois abrimos novamente, deixamos na verdade o tanque não fechado. Abrimos novamente as válvulas, depois que chegou na temperatura que a gente queria. Aí fizemos a oxigenação e aí inoculamos a levedura. Tá? Se a gente tivesse feito a oxigenação e aí deixado o tempo todo ali dentro, para poder depois, só quando chegasse a temperatura, você tá com o oxigênio dissolvido ali dentro. E bem ou mal tem lipídios ali. Então, para gerar processos de oxidação, não só com os lipídios, mas com outros polifenóis, porque tem resíduo de lúpulo ali também, e outros compostos que são aromáticos, tá? Compostos aromáticos adoram oxigênio, adoram. E oxigênio é muito reativo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, quando na oxigenação, você não tem problema, porque logo você coloca a levedura e ela já começa a respirar. Consome tudo, tá? É o processo de respiração celular. Agora, se você está oxigenando e não inocular, isso é um problema. Quem? Você, colega? Esqueceu? Pode falar. O método de coleta da água que a gente vai fazer a filtração pode fazer com que ela tenha mais ou menos oxigênio e isso pode influenciar
Não, o oxigênio ele não interfere significativamente no pH, se é isso que você está perguntando, se é relação ao pH. Não. Óbvio, se você pegar uma água mais quente, vai ter mais oxigênio, menos oxigênio dissolvido do que uma água em temperatura ambiente. A questão é a seguinte, o que acontece, geralmente eu faço a coleta, eu faço um dia antes e aí faço a dissolução de sais. Porque eu tenho visto que eu faço horas antes da dissolução, o cálcio vai e fica lá. Você usa que tipo de sal de cálcio? Cloreto? Não, então você está errando aí. É o erro do seu sal que você está fazendo. A fonte de cálcio que você tem que utilizar para o processo de mosturação ou é sulfato de cálcio, eu não uso. Eu uso para quando eu vou usar mais lupulada. Na verdade, eu sempre faço um ratio dos dois, sulfato e cloreto. Mas eu uso cloreto de cálcio e sulfato de cálcio. O carbonato de cálcio eu uso para corrigir o pH. Quando o pH da minha água está muito para baixo, que não é o que acontece lá. Mas às vezes quando eu quero balancear o pH da mostura, por exemplo, quando eu vou fazer uma cerveja escura, que o malte escuro ele abaixa o pH da água, consequentemente, a gente vai ver também por que quando a gente adiciona um malte e o porquê que esse abaixamento do pH acontece. E aí eu preciso corrigir para aumentar o pH, eu uso carbonato de cálcio. Mas como fonte de cálcio, eu uso cloreto. Cloreto e o sulfato de cálcio. Porque esses dois sais são solúveis, tá? O carbonato não é tão solúvel, principalmente no meio quente, tá? Se você estiver usando uma solução quente e utilizar o carbonato de cálcio, a tendência é ele para o fundo, tá? Exatamente porque ele gera uma dureza... uma dureza não permanente. No meu curso de águas eu falo dessa diferença, dureza carbonatada e dureza não carbonatada. Essa questão que você falou do carbonato, por exemplo, quando você usa o malte escuro, você vai ter que dar um pouco lá de suporte para ele não chegar no 5.2. Sim. Na indústria, normalmente solubiliza esse carbonato com CO2 antes ou não? Como assim com CO2? Eu vi uns sites alemães, lá da Alemanha, eles usam muito solubilização com CO2, que ele fica solúvel, e depois é dissolução. Não uso CO2 não, eu uso direto mesmo na água, tá? Uma vez que eu utilizo todos esses sais, é óbvio que eu faço essa correção. Eu coloco os sais, coloco o meu malte. Na verdade, eu dou uma ajustada na água antes, porque é mais fácil você ajustar a água antes de colocar o malte, pelo efeito tampão, do que depois, tá? Então, eu já deixo a água mais ou menos no pH que eu quero, e depois, o malte, ele tem a propriedade de tamponar, a gente vai ver um pouquinho ali na frente, tá? Então, eu faço essa correção com carbonato direto, e resolve, tá? Não tem necessidade de você usar mais CO da fábrica, não. Não precisa, tá? Mais alguma dúvida, galera? Posso prosseguir? Então, beleza. Então, agora vocês sabem de onde pode vir o off-flavor que vocês não querem que aconteça na cerveja de vocês. Bom, as outras substâncias que o malte também carrega, tá, galera? São as substâncias fenólicas, tá? Ou polifenólicas, tá? Da onde que sai essas propriedades? São compostos fenólicos, tá? Na verdade, os polifenóis, eles provêm dessa parte que na verdade são ácido gálico, tá? Então, várias unidades de ácido gálico formam os polifenóis, tá? Ah, Dani, mas existe um tipo de polifenol? Não, existe uma infinidade de polifenóis presentes que podem ser arrastados tanto do lúpulo quanto do malte. Tá? Os polifenóis, eles não são tão prejudiciais, assim como o Jamal falou, também porque eles são antioxidantes. Tá? Exatamente por eles possuírem essas hidroxilas aqui, e esses compostos estão presentes no malte. Quando tem uma quantidade de oxigênio, esses polifenóis eles atuam com esses radicais livres, tá? Quando formam, principalmente a quente, no processo a quente,
acontece muita formação de radicais livres, tá? E os polifenóis protegem, por isso eles dão estabilidade química, porque eles protegem o nosso mosto contra a oxidação. Então, ele também tem uma grande influência, uma grande importância de estar constituído no mosto. Pode falar? Eu não sei se isso tem a ver, eu fiz uma vez uma cerveja, usei cevada torrada e ficou com uma amargor desagradável. Na verdade, foi 2 cervejas. Só que passou um tempo e ele ficou boa, as 2 cervejas foram boas. Seria o caso desses taninos estarem combinando ali com aquilo que seria a oxidação e aí... Com oxigênio presente? Pode ser, existem vários motivos, a gente não pode selecionar um motivo só. Não posso dizer para você, olha, isso aconteceu, é pontual. Não, pode ser que tenha presença de taninos na sua cerveja e por ter oxigênio dissolvido ou por ter entrado oxigênio, esses taninos reagindo ali, formar quinonas, tá? Que são compostos reduzidos dos taninos. E aí não influenciar mais no sabor, mas também pode ser outros fatores. Porque a gente, principalmente para quem faz priming e tal, então existem outras reações quando você reativa a levedura que podem estar contribuindo também, tá? Porque ela volta, digamos que ela volta da morte ou volta do sono, e algumas reações continuam acontecendo. Então ela pode reabsorver algumas coisas, alguns compostos que antes davam uma propriedade muito ruim no sabor, que depois não mais, tá? Isso acontece também com muita cerveja de guarda, tá? Quando você tem uma cerveja de guarda, ao longo dos anos você percebe que o perfil organoléptico muda, tá? Então você muda a percepção de aroma, sabor, textura, tá? Ris, por exemplo, começa menos licorosa, depois de anos você tem uma cerveja muito mais licorosa, porque ela vai mudando esse perfil organoléptico conforme os anos. Alguma dúvida? Bom, então a gente carrega esses compostos eles são arrastados da casca do malte, tá? Então a gente também tem tanino, que dão também propriedade de percepção de amargor, tá? Não dão um amargor vindo do IBU, mas dão percepção de amargor, tá? Que vem arrastado do malte, tá? Então, existem uma gama de tipos de taninos, tá? São taninos que podem carregar moléculas de açúcares, tá? Taninos condensados com várias unidades de ácido gálico, tá? Que formam essa estrutura do tanino, tá? Enfim, então essas também são essas substâncias, mas em pouca quantidade, isso não é muito, tá? E por que eu falo para os meus alunos, olha, faz o mash out até 76 graus. Por quê? Porque acima de 80 graus a gente consegue extrair muito tanino da casca do malte, tá? Então eles vão começar a ser muito mais solúveis a partir de 80 graus. Então por isso que a gente não pode... mas por que a gente não ferve então o mosto? Porque, não sei se vocês já se perguntaram isso, por que a gente não ferve tudo logo, né? E já emenda um processo no outro? Exatamente por causa disso. Se a gente ferver a casca do malte, tem muito tanino, a gente vai extrair um amargor horrível para a cerveja, tá? A percepção de amargor vai ser muito prejudicada. Dani, eu tenho aplicado no processo, até que eu conjunto com o Eduardo, a gente homebrew várias coisas na panela, às vezes você está uma panela num lugar, a outra no outro. Essa colocação, assim, para mim, dos 80 graus, para fazer o mash out, e eu tenho utilizado a 80 graus, porque até você tirar na panela, jogar no jarrinho e lá chegar, fazer a queda, a temperatura da água não vai estar tão alta quanto ela saiu. Essa panela não estava para sair, na hora de fazer a lavagem. Você está falando da panela de lavagem. Ou para fazer, vamos fazer uma recirculação na lavagem. Para retirada de tanina, no caso seria 80 graus, eu não recomendo você fazer 80 graus. Tudo isso também depende muito do ambiente. Depende às vezes você trabalha com as panelas lá no stand, o negócio é muito mais prático, a gente coloca direto, a lavagem é contínua mais rápido, você não... Sim, a questão é tempo de exposição, tá?
Quando você tem um tempo de exposição suficiente para extração, você promove que isso aconteça. Agora, quando o tempo de... Tá, beleza, você chegou a 80, mas o tempo de exposição foi muito pequeno. Você chegou a 80, mas você já está recirculando, ou seja, você já está diminuindo a temperatura. Não tem problema, tá? Porque esse tempo não é o suficiente para extrair significativamente, tá? Agora, se você chega a 80 graus, espera um tempo para poder fazer a recirculação, isso é um problema, tá? Mais alguma dúvida, galera? Bom, então vamos falar quem são as nossas coleguinhas provenientes de fazer os nossos né, amidozinhos virarem moléculas menores. Bom, vamos lá. Então, o que são enzimas, tá? As enzimas, elas são proteínas de cadeia longa, então são polímeros de proteínas. Você vê que uma coisa puxa a outra, né? Primeiro vem os aminoácidos, primeiro vem os nosauros, né? Que são os aminoácidos, depois vem as proteínas e depois das proteínas vêm as enzimas, tá? Então as enzimas, elas são polímeros de proteínas, tá? Elas estão presentes no grão de malte, só que em pequena quantidade quando o grão não é malteado, tá? No grão in natura, antes dele passar pelo processo de malteação, ele tem uma quantidade de enzima. Só que não é significativa para o processo acelerado de sacrificação, para ter uma quantidade de enzima que catalise esse processo, tá? Então, o que acontece? A gente precisa de um grão malteado. No processo de malteação, ele passa por um processo de germinação, né? Ele é umidificado o grão, tá? Para entrar água ali, porque nenhum ser vivo vive sem água, tá? Então ele é umidificado e aí começa através de temperatura controlada o processo de germinação, tá? Então esse grão ele começa novamente a ter vida, tá? E aí existe o ácido geribélico, que é um fito-hormônio, que é muito produzido no processo de malteação, principalmente nessa etapa de germinação, que ele promove a produção de enzimas. Então é nessa etapa que tem a formação desse hormônio, esse hormônio estimula a produção de enzimas, tá? Então, o processo de malteação, ele estimula a quantidade de enzima presente no malte. E é a quantidade de enzima presente no malte que vai ditar o poder diastático do malte. Se vocês olharem no laudo do malte, quando vocês compram, tá lá, poder diastático. Poder diastático de um carafa é 0. Poder diastático de um malte pilsen é quase 100%, tá? Então, ele tem muita enzima o suficiente. Ah, quanto tempo ali de sacarificação? Sei lá, depende muito de malte para malte, porque tem uns maltes que passam por um processo de secagem maior, que tem menos enzimas e são mais degradados devido à temperatura, e tem outros maltes que são os maltes base, Pilsen, Pale Ale, que passam por processo de secagem mais ameno, tá? Então, que conservam uma quantidade de material amilácico, assim como as enzimas, ok? Então, as enzimas primordiais que a gente precisa para o processo de produção de cerveja é a alfa-amilase, tá? Que encontra-se presente principalmente na região do endosperma, ali do grão, e a beta-amilase, que fica mais na parte do pericarpo, tá? Aqui é uma demonstração de uma estrutura em 3G das enzimas. A gente consegue perceber que é uma estrutura bastante complexa, tá? Novelada, então ela tem uma estrutura específica, tá? Não é trivial, não é qualquer estrutura, e a gente vai ver por quê. Porque as enzimas, elas catalisam todo um processo, tá? Então, elas são estruturas bastante complexas. Pode falar. Quanto mais você quebra essas estruturas, você tem melhor aproveitamento? Qual estrutura? O malte em si, quando você faz uma moagem, por exemplo. Sim. Você quebra essa estrutura, você tem uma
você tem uma melhor extração, tá? Se você pegasse o malte muito, muito moído, quando você tem o pó do malte, você consegue um poder de extração muito maior. Só que você tem um problema que você vai entupir. Então, porque você não tem casco suficiente para agir como meio filtrante, tá? A não ser que você, por exemplo, usasse uma casca de arroz, por exemplo. Mas se você não tem isso, então você precisa quebrar de forma significativa o grão para você ter uma melhor extração sem prejudicar a casca do malte, que é o seu meio filtrante, que é a celulose, tá? Então a celulose, que age como estrutura pro grão, ela age como um meio filtrante. Então ela é importante. Então, quando você faz essa moagem, você está aumentando uma moagem adequada. Quando você conserva a celulose, você tem a exposição daquele pó branco, que na verdade é o amido, tá? Então você tem a exposição dessas enzimas. Não só essas duas, que a gente vai ver que a gente tem uma infinidade de enzimas, mas são elas que trabalham para a produção da cerveja, tá? Efetivamente. Porque daí vem aquela ideia, né, de uma moagem, 2 moagens, 3 moagens. Sim, eu particularmente faço uma moagem boa, uma só. Contanto que ela seja boa. Eu uso tanto de rolo quanto eu uso ali, na manivela. Porque eu faço cerveja em casa, tá? Então eu uso ali no braço mesmo, sem nada de furadeira, e vou controlando a moagem. Eu olho, ó, tá muito farinhoso. Vou dar uma ajustada ali na engrenagem, né? Então tem como você ajustar para ter ainda um pouquinho de casca. Não necessariamente. Você tem que quebrar para formar o corpo farinhoso sem quebrar a casca. E o de rolo não quebra menos a casca? Quebra menos. Porque o jeito que quebra o grão, ele é diferente, tá? Uma é engrenagem, uma é um processo muito, muito grosso, muito rústico. O outro não, depende da quantidade de rolo, mas falando aí de 2 rolos, um fica parado e o outro que vai fazendo essa quebra. Mas ele quebra, mas ele não esmaga. Ele abre o endosperma, mas mantém a casca. Entendeu? Eu, particularmente, não faço mais de uma moagem. Comecei na máquina de moer carne, né? Aquela história. Sim? Quem nunca? Aí começou, né? Mas aí, o que eu penso agora? Hoje, a hora que eu faço 1, 2 ou 3, eu estou entendendo que existe uma melhor extração. De extração. Só que você pode prejudicar o seu processo de filtração. Porque o corpo farinhoso, ele pode virar uma pasta e bloquear o processo de filtração. Mas o de rolo... Não, o de rolo, o processo é muito melhor do que o moinho de cereais. Isso é um fato. O ideal é que tenha uma abertura do grão sem romper as cascas. É lógico que uma casca ou outra vai ficar prejudicada, mas isso é normal. E aquele que tem regulagem seria o ideal? Regulagem qual? De rolo? Sim, melhor. É o melhor. Então, se eu moer meu malte e guardar ele moído, vou perder essa propriedade? Não. A propriedade você não perde. Você continua tendo as mesmas enzimas, o mesmo amido, etc. O que você perde é umidade. E perdendo a umidade, você pode prejudicar o processo enzimático, tá? E isso não é bom. Além do que, você, dependendo também do jeito que você está guardando, armazenando seu malte, você pode levar a contaminação, tá? Mas a propriedade de ter ou não ter amido continua a mesma, assim como vai ter a mesma quantidade de enzima. Isso não muda, tá? O que pode mudar um pouquinho é a umidade, mas de um dia para o outro não vejo problema nenhum. Até eu faço. Existe algum problema de deixar o malte um pouquinho mais moído do que o normal? Existe... Não, o problema não tem... Problema operacional tem. Não, ao meu ver não. Quanto mais moído, na verdade, melhor a extração, tá? Mais amido você consegue extrair, mais enzima você consegue extrair. Só que você prejudica o processo de filtração, porque é entope, não tem milagre. E aí eu faço 2 moagens e ganho uma eficiência
O BIAB, ele ajuda porque ele já tem ali o meio filtrante que é o pano, tá? Então, digamos que você já está vindo com um meio filtrante adicional, tá? Agora, quando você não tem esse meio filtrante adicional e você precisa da casca do malte, aí poderia ser um problema, tá? Você acredita que uma moagem de bolo, uma peneirada, vamos falar assim, se tirar, fazer uma extração dessa palha, né? E fazer uma moagem mais intensa desse grão, ele ajudaria muito ou não? Não, efetivamente não vai... Chega um ponto que já não te ajuda mais, tá? O que importa é que esse corpo farinhoso esteja aberto para troca com a água, tá? Para ele ficar solubilizado. Mas chega um ponto que quanto mais você ficar moendo, mais vai dificultar o seu processo, mais caro fica o seu processo. Isso tanto para caseiro, isso para quanto cervejaria, tá? Isso quando você não usa um difusor, para cervejaria é muito difícil você achar um difusor hoje em dia. Você usa um processo de moagem com água, já no processo de moagem. Mas isso para cervejaria, cervejeiro caseiro não faz isso, mas isso ajuda muito mais o processo de extração, tá? Mas, a modo geral, no nosso caso, a moagem que você mantenha uma quantidade de casca, tá ótimo, tá? Vai te ajudar, vai te ajudar. Pode ajudar. Pode ajudar bastante no processo de filtração. Tá. Só para impressão que a moagem, não só de ter prejudicado a casca, mas a moagem muito fina no interior do grão, ele criou uma camada. Sim. Que ficou em cima do filtro, vamos dizer assim. É menos denso. E aí, essa camada que a gente passava, o que a gente fez? Quando a gente tirou fisicamente essa pasta, Sim. e aí o processo melhora. Sim. Ali é um meio filtrante também. Então essas pequenas partículas, elas servem como bloqueio. Por isso formou a pasta, bloqueou o processo de filtração. Se você tira fisicamente, você começa a ajudar porque você já vai ter grãos maiores ali, tá? Mas é uma coisa que você tem que pensar, o que eu quero? Eu quero dar uma ferrada no meu processo de filtração? Ou se eu tiver uma moagem adequada é o suficiente para o processo, tá? Alguma dúvida? Bom, então quais são as funções das enzimas? As enzimas, então, elas têm a propriedade de catálise, tá? Então, é um catalisador biológico, elas aceleram as reações de quebra, tá? Desses açúcares, do amido, tá? A atividade da enzima é definida pelo formato do sítio ativo, tá? Então, aqui a gente tem a amilase, que é uma enzima, tudo que tem ase é enzima, tá? Aqui a gente tem o açúcar, que é um disacarídeo, que é a maltose. Então, existe esse encaixe preferencial da enzima com o substrato, tá? Enzima, substrato, aonde vai acontecer a quebra e aí as moléculas se separam. Então, existe uma interação entre o sítio ativo, tá? E o substrato. É isso que acontece na panelinha da gente e a gente não vê. E é isso que as enzimas estão lá para fazer. Eu vou passar um videozinho aqui para a gente entender um pouquinho o que acontece com relação da dependência do pH e temperatura. Bom, aqui mostra as enzimas, né? Então a enzima ela possui um sítio ativo. A gente tem o substrato que encaixa exatamente do jeito da enzima. Então, para alfa-amilase, beta-amilase e todas as outras enzimas existe um encaixe preferencial. Esse substrato faz com que aconteça uma reação química de quebra, tá? E a gente consiga liberar esses açúcares ou quebrar esses açúcares, tá? Isso acontece com todo o processo enzimático. Sim. Eu não consigo. Bom,
E isso acontece com todos os tipos de enzima e para determinados tipos. Diretamente ligada na atividade. Então, por isso que a gente controla o pH e a temperatura, tá? Por que que a gente faz as rampas para cada enzima? Exatamente por causa disso. A gente tem um aumento, quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente tem um máximo de atividade enzimática. Quando vai decaindo, percebam, ela vai perdendo esse centro, esses sítios aqui, o formato do sítio, que é quando acontece a desnaturação. Conseguiram compreender o que acontece na panela? É isso, tá? Com relação à dissolução, água malte, existe uma dissolução de quantidade diferenciada? Não, depende do estilo, tá? Depende do estilo de cerveja que você quer fazer, você tem uma razão água malte preferencial, tá? Cervejas mais leves, de forma geral, você usa uma relação 1:3, tá? De malte e água. Para cervejas que você tem que é um corpo maior ou uma viscosidade maior, uma textura diferenciada, cervejas mais pesadas, você usa uma razão 1:2, 1:2,5, tá? Por exemplo, cervejas escuras, mais malteadas, tá? Uma stout, uma Riz, por exemplo, você pode usar uma razão aí de 1:2, 1:2. Enzimaticamente, como que explica essa diferença? Do quê? Essa razão de água para malte? Não, as enzimas, elas vão sofrer com a concentração, tá? Quanto maior a concentração de malte, mais difícil é o processo enzimático. Concorda comigo que para obter esse encaixe preferencial é preciso contato. Se você tem uma quantidade de carga, que é de malte, muito grande, você tem uma dificuldade de encontrar esses sítios ativos. Então, quanto maior a concentração de malte, menor a atividade enzimática. Por isso que algumas pessoas colocam enzimas para ajudar no processo. Justamente você falou que uma cerveja com mais carga de grãos está usando menos água. Sim, sim. Então vai ao contrário disso também. Sim, não, mas isso acontece. Você tem uma melhora no corpo, só que você tem uma diminuição enzimática. Por isso que às vezes você precisa de um tempo maior. Aí vem outro parâmetro. A gente vai ver isso daqui mais pra frente em relação a tempo e temperatura, tá? Mas aí quando você prejudica a atividade enzimática, você tem que contrapor com o tempo, tá? Então, você não... Uma cerveja que você está usando aí, que você usa uma razão 1:3 de água e a outra 1:2, ao invés de você deixar, às vezes, 30 minutos no tempo ali de rampa, você tem que deixar pelo menos um tempo a mais. Mas você não pode fazer isso só com a temperatura e ter o mesmo resultado? Você tem uma melhor atividade enzimática na temperatura, mas se você não tem o choque efetivo, que é o que acontece nessa aproximação enzimática, não tem milagre, tá? Então você precisa de ter mais tempo, isso homogeneizando todo o sistema, para que esse choque efetivo, para que esse encontro do sítio ativo e o substrato aconteça, tá? Então, tempo, homogeneização do mosto e temperatura, tudo isso influencia na atividade enzimática. Ok? Você pode mexer em um e prejudicar o outro, mas tem como arrumar? Tem. Só que aí você vai ter que ou aumentar o tempo de rampa, ou você vai ter que melhorar a temperatura e a homogeneização. Ok? Alguma dúvida? Pode falar. Essa ideia de menos malte para cerveja, ela é verídica, assim? Menos malte, como é que é? Cerveja, menos malte para cerveja. Um processo de lavagem, o pessoal Tá. consegue trabalhar com uma quantidade de malte. Você vai diluir a cerveja, na verdade. Quando você utiliza uma quantidade X de malte e você faz mais lavagens e adiciona mais água, você está diluindo. Você pode ter mais cerveja, mas ela vai estar menos alcoólica, tá?
Porque você vai ter uma quantidade de... porque quando a gente fala de álcool ou teor alcoólico, o ABV é uma quantidade de álcool por volume. E isso é concentração. Então, se você tem uma quantidade de açúcar, tá? Se você está diluindo o seu mosto, não tem milagre, tá? Você também vai gerar uma cerveja com baixo teor alcoólico. Você pode adicionar adjuntos, fontes de açúcares, mas que não vão dar corpo, vão dar teor alcoólico, tá? Por exemplo, raimaltose, mel, açúcar cristal, rapadura. Tudo isso são fontes de açúcares que não dão corpo, mas geram um teor alcoólico maior, tá? Isso você pode fazer. Que é o que... Né? Não acontece? É boa, hein? Mas é isso que acontece. Pode falar. 10 minutos? Eita, então vou ter que dar uma acelerada aqui. Bom, as proteases, tá, galera? Então, as proteases, elas são enzimas proteolíticas que elas pertencem aos grupos das hidrolases, elas fazem a quebra das proteínas, tá? Elas catalisam essas reações aqui, tá? Isso daqui é uma ligação peptídica, tá? Que é uma ligação entre um ácido carboxílico e uma amina, tá? Então, ela tem a função de decompor a proteína, tá? Isso a gente faz com cervejas de trigo. Por isso que a gente faz a rampa proteica, porque o trigo, ele tem uma quantidade muito grande de proteína, tá? Então, a gente faz essa quebra de proteína exatamente para a gente ter um pouquinho, uma quantidade de proteína, porque principalmente a Weiss, ela tem a característica de ter aquela espuma significativa. Então, a gente precisa disso e a gente tira também dessas proteínas, tá? As proteínas das proteases são divididas entre endopeptídicas, as endopeptidases e as exos, tá? Então, uma quebra gerando aminoácidos de cadeia curta e proteínas médias, e as outras, a exopeptidase, você tem proteínas, gera os FANs, que a gente chama, que são os ácidos graxos, ácidos nitrogenados livres, tá? Aminoácidos, que dão uma propriedade, dão uma melhoria na espuma. As beta-glucanases são enzimas, então, que quebram algumas ligações preferenciais, principalmente dos glucanos, que são compostos que geram as gomas, tá? Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, vai colocar muita aveia, tá? Na cerveja, pelo amor de Deus, fazem a rampa da beta-glucanase, para vocês não sofrerem no processo de filtração, porque entope, tá? Oi? Em torno de 45, tá? Então, exatamente acontece isso, você tem a formação de gomas, tá? E aí as beta-glucanases vêm aqui cortando a formação dessas gomas. E aí melhoram todo o processo de filtração, tá? Então, essas gomas, elas aumentam a viscosidade, é o que a gente quer corpo, mas a gente quer corpo, mas que a gente não sofra lá na frente, tá? Então, a aveia tem os seus prós e contras, tá? Mas é isso, a gente consegue eliminar com essa rampinha da beta-glucanase. Aqui tem um esboço da quantidade de... Essa é uma das enzimas que a gente pode utilizar, né? As proteases, as dextrinases, que promovem a formação de dextrinas, que geram um corpo para a cerveja, onde a gente precisa de cerveja com mais corpo. E a alfa-beta-amilase, que vocês já estão acostumados a ter em contato. Bom, é muito mais comum vocês terem contato com as amilases, tá? Isso daqui é um monômero do amido, tá? Que é a glicose. Então, a alfa-amilase, ela age na amilopectina, gerando essas unidades, esses açúcares ou oligosacarídeos, tá? Que dão corpo para a cerveja. E a beta-amilase faz com que esses monômeros sejam quebrados, né? Então, você tem a unidade de amilopectina e vai quebrando em açúcares menores, que gera o teor alcoólico que a gente quer, tá? Então,
por isso que elas são tão importantes para o processo de mosturação. Desnaturação das enzimas, por que é importante? A gente precisa fazer isso para parar o processo de quebra enzimática. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer por dois, via química e via térmica. Tá? Uma vez que a gente faz via térmica, as enzimas elas possuem essa estrutura terciária. A partir do momento que a gente aplica uma temperatura de desnaturação, ela muda a configuração química delas. Tá? Então, essa conformação, ela muda e é irreversível, não volta mais. Por isso que eu falo para os meus alunos, todas as vezes que vocês forem adicionar o malte, não adicionem numa água muito quente, porque uma vez que você está com a água muito quente e você acaba desnaturando a beta-amilase, não volta mais. A enzima é assim, tá? É irreversível. Uma vez que foi, não volta, tá? Então, a desnaturação ela é importante. Bom, aqui eu vou dar uma acelerada que já está acabando o nosso tempo. Mas os parâmetros que influenciam a atividade enzimática é o tempo e temperatura, como havia dito. Então, se você tiver esse problema, tem como arrumar através do tempo e a temperatura. Tá? A decisão do repouso, temperatura e duração depende muito do tipo de estilo que você está fazendo. Se é uma lager, se é uma Riz. Tá? Então, esse tempo vai mudar muito, a escolha desses parâmetros muda muito e eles influenciam diretamente na propriedade da cerveja. Tá? Por exemplo, o repouso proteolítico, que é responsável pela quebra das proteínas, por exemplo, para uma stout, não tem necessidade, porque a stout ela não precisa ter aquela espuma imperial como uma Weiss, por exemplo. Então, não tem necessidade de eu fazer uma rampa proteica no estilo, por exemplo, de uma stout, ok? Então, não tem essa necessidade. Então, esses parâmetros, eles são avaliados conforme o estilo. Os FANs, os nitrogênios livres, eles atuam diretamente como, servem como nutrientes para a levedura. Então, eles têm que ser formados no processo de mosturação para ser utilizado no processo de fermentação, tá? Isso daqui é uma representação de um aminoácido, tá? Com a parte nitrogenada livre. O impacto desses FANs é direto no processo de multiplicação celular, porque no processo de multiplicação celular é preciso de aminoácidos, tá? Principalmente para formar novas paredes celulares, tá? Porque também são formadas por isso. Então, atua direto na multiplicação celular, na fermentabilidade da levedura. A concentração de FAN no mosto está associada com o desempenho das proteases, porque são elas que, as proteases, elas quebram proteínas, e as proteínas são feitas de aminoácido, então são elas que são responsáveis pelos FANs, tá? E no melhoramento de estabilidade da da espuma, tá? Então, os FANs e a quantidade de FAN tá diretamente ligado ao melhoramento da espuma. Bom, o pH é extremamente importante para a mostura. É importante a gente sempre estar avaliando o pH, tá? Por quê? Porque ele está associado a todo o processo enzimático, ok? Por quê? Porque a regulação da atividade enzimática, ou o pH ideal para todas as enzimas, é em torno de 5,1 a 5,6, que você tem uma melhora da atividade enzimática quase máxima, tá? A regulação também influencia na fervura, bem como a solubilização de alguns componentes que dão um amargor, principalmente o alfa-ácido, tá? Então, é importante que o pH da mostura ele seja extremamente controlado para que leve um pH para a fervura que tenha mais ou menos em torno de 5,2, que forneça uma boa solubilidade do lúpulo e uma boa formação de trube, tá? Então, é extremamente importante esse parâmetro vindo já da mostura. Bom, aqui eu vou falar bem rapidinho os sais, para finalizar com vocês, que influenciam principalmente na mostura. O cálcio na estabilidade coloidal no paladar, tá? A função, principalmente do cálcio, é de proteger a beta-amilase, tá? Da desativação térmica durante o processo de sacarificação. Fornecer a coagulação proteica, então ajuda na formação do trube, tá?
precipita os íons oxalatos que podem estar presentes, tá? Causando esse fenômeno que a gente chama de to-race, tá? Que quando a cerveja ela tá mais quente, ela fica mais límpida, mas quando ela tá mais gelada, ela fica turva, tá? Isso acontece porque tem a presença de íons oxalato, ou oxalato, ou do ácido oxálico, ou algum oxalato absorvido na cerveja. A gente consegue tirar isso? Sim, tratando a água com cálcio, tá? Então a gente consegue precipitar o oxalato através da adição de cálcio. Então o cálcio ele ajuda muito no processo de mostura, tá? Para os outros processos também. O magnésio, tá ligado ao metabolismo, principalmente dos carboidratos e lipídios, ajudando no processo de catálise das enzimas. É extremamente utilizado em fermentações de mosto com alta concentração, tá? E uma quantidade muito grande de de magnésio, ela acaba dificultando muito a precipitação das leveduras, tá? E de material coloidal. Por isso que nas NEIPAs a gente coloca uma quantidade maior de magnésio, tá? Na mostura. Exatamente para dificultar isso lá na fermentação, essa precipitação e ficar com esse ar de juice, tá? Então o magnésio é extremamente importante. Bom, o sulfato, aqui eu coloquei uma double IPA porque o sulfato está mais ligado às cervejas mais lupuladas, tá? Ele ajuda muito no processo de mosturação através da proteção contra a degradação do amido e das proteínas, tá? Então ele ajuda para que aconteça isso de forma adequada. Ajuda na filtração do mosto, tá? Então isso é bastante importante, principalmente quando você já não tem um processo de filtração efetivo. Melhora a formação do trube e contribui também lá no processo de fervura e que está intrinsecamente ligado ao processo de organoléptico final da cerveja, há um sabor de lúpulo muito mais agradável. Você tem um arredondamento do amargor. Por isso que ele é muito mais usado em maior quantidade em relação ao sulfato-cloreto, do caso do cloreto, para cervejas lupuladas, tá? Bom, por último, o sulfato, tá? Por que quando a gente coloca o malte na água, a gente diminui o pH? Por causa do sulfato, tá? Os sulfatos que vêm do malte, tá? Na forma de fosfato, desculpa, eu falei sulfato, né? Na forma de fosfato de potássico, tá? Ele, quando presente na água, acontece essa reação. Como tem magnésio e cálcio na água, existe essa formação dessas reações que são em equilíbrio, tá? Essas reações geram um efeito que a gente chama de efeito tampão, tá? Então, uma vez que a gente adiciona, ele diminui o pH da água e tampona. Por que a gente faz a correção da água antes de colocar o malte? Exatamente pelo efeito tampão, que é mais fácil acertar a água antes do efeito tampão do que quando tampona a solução. No caso, a mosturação. Eu acerto com ácido fosfórico, mas tem gente que gosta de ácido lático. Aí vai do cervejeiro, tá? Então, esses íons que são liberados, eles diminuem o pH, tá? Diminuindo para pHs mais ácidos, tá? Gerando um pH mais ácido para a cerveja. Bom, aqui eu finalizo, galera. Então, tudo que acontece aqui dentro da panelinha que a gente tem na nossa casa ou na panelona que a gente tem na microcervejaria, que a gente não vê, são infinidades de reações químicas e bioquímicas que acontecem, né, em todo esse processo, que vão levar a algumas propriedades que a gente só vai ver lá na frente, tá? No produto final da cerveja. Porque aí vai entrar a levedura e vai entrar outros conceitos bioquímicos também, tá? Então, tudo que acontece na mostura é um reflexo do que você fez, que você vai perceber lá na sua cerveja final, que às vezes nem sempre é bom, e aí a gente tem como fazer o caminho de volta e ver onde errou, tá? Mas, de forma geral, é lógico que isso daqui foi apenas um esboço, tem muito mais coisas envolvidas, mas as principais
eu quis passar aqui para vocês. Bom, muito obrigada pela atenção de todos aí. Eu espero que tenha levado alguns caminhos a entender as coisas que acontecem aí na mosturação. Bom, esses são os meus contatos da Escola 7. Estou aí à disposição de vocês para qualquer dúvida. Obrigada.